Boa noite, queridos. Que bom estarmos novamente aqui na casa do Senhor, mesmo neste momento que estamos com a redução do trânsito de pessoas, famoso lockdown, mas nós estamos aqui para com os irmãos que vão participar do culto e dar esse culto que é online. Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para o que a palavra de Deus diz num salmo que Moisés escreveu. Na verdade, Moisés fez uma oração e essa oração foi transformada. Ela foi passada de geração em geração até que, na compilação do texto bíblico e dos pergaminhos bíblicos, essa oração foi registrada no Salmo 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que foi e como a vigília da noite. E quero passar agora para o verso 12 que diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Vamos orar nesse instante, depois dessa palavra bendita. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aqui, de cantar, de louvar, de adorar, de trazer a Tua palavra ao nosso coração, também pelo privilégio de sermos ouvidos pelo Senhor, através das nossas súplicas, orações e intercessões. Senhor, como Tua palavra diz e Moisés registrou, Tu tens sido maravilhoso de geração a geração, Tu és Deus, Tu nos formaste e por isso nós queremos aprender e contar os nossos dias sempre em Tua presença.
Apropria-te de nós agora neste culto, receba nosso louvor, nossa adoração. Também, Senhor, fale ao nosso coração, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, pois, por este momento. Abençoe cada vida, cada família que está neste momento participando online conosco, aqui em Foz do Iguaçu, também em outras cidades, estados, e alguns irmãos que têm nos comunicado até de outros países. Que o Senhor a todos abençoe agora e que o Senhor fale ao nosso coração e nos receba como adoradores, em nome de Jesus. Amém. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E com este verso também bíblico, passo a palavra ao Ministério de Louvor, que junto com o Ministério de Comunicação está nos abençoando esta noite aqui no templo. Boa noite, igreja. Que privilégio nós podermos adorar o nome do Senhor. Que privilégio nós podermos nos reunir, a família em casa, nós aqui trabalhando na obra do Senhor. E quantos são os desafios, quantas são as tormentas, quantas são as tempestades que nos desafiam a crescer, a vencer. E este cântico diz que é para nós deixarmos nas mãos do Senhor, soltar o cabo da nau, deixar que Ele direcione, que Ele leve, porque com certeza o caminho é certo. Vamos cantar. Jesus.
tua mão de poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Que coisa boa nós podermos ter esse desafio louvando ao Senhor. Quando nós estamos dizendo ao Senhor que confiamos nele e que andaremos sempre com ele. Quero convidar você mais uma vez a pensar comigo na palavra. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, noutra tradução fala equidade, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus abençoe sua palavra. Eu quero nesse instante desafiar você a fazer, como inclusive hoje à tarde eu já recebi comunicados e mensagens de irmãos que fizeram a transferência bancária do seu dízimo, da sua oferta, para a conta da igreja. Então, aí no nosso culto, na nossa transmissão, vai aparecer os detalhes, os dados para depósito, e então nós temos esse privilégio. Quem não pode estar hoje, e não poderemos ainda estar quarta-feira que vem e no próximo domingo, se as regras da vigilância sanitária não mudarem, então quem tiver o seu dízimo, a sua oferta, poderá entregar, dedicando primeiro a vida e consagrando através do depósito bancário. Então, que Deus abençoe, e nesse instante eu quero orar já agradecendo a Deus os dízimos e as ofertas dos que entregaram e de você e de todos aqueles que ainda vão entregar também o seu dízimo e a sua oferta. Solta o cabo da nau, é confiança. Navegue com fé em Jesus. Alegre-se sempre no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida, perto está o Senhor. Não ande ansiosa. Tire a ansiedade do seu coração, da sua mente, porque em todas as coisas o Senhor nos conhece. E a paz de Deus há de nos guardar e de exceder todo o nosso entendimento. Pai, muito obrigado por este momento, pelo louvor que te prestamos, pela confiança que esse louvor nos traz, de realmente colocarmos a nossa vida em tuas mãos, andarmos com o Senhor sempre, sabermos que o Senhor é quem controla, é quem determina, é o Senhor quem nos guia, quem nos leva, é o Senhor que nos faz às vezes parar ou até retroceder, porque cremos e confiamos, Pai, que o Senhor tem em tuas mãos o domínio de todas as coisas e da nossa vida que é tua, pois nós entregamos um dia através do teu sacrifício na cruz. Ó Deus, abençoe aqueles que ofertaram, que dizimaram,
que já entregaram seus dízimos através do depósito bancário, os que vão fazer isso, com eles abençoe suas famílias. Também, Senhor, faça com que sua sementeira possa ter bastante semente, suas vidas possam continuar sendo vidas frutíferas e abençoadas a partir da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Obrigado por este momento e continue nos aceitando como adoradores, ofertantes e falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Continuemos louvando ao Senhor. Nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor. Nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor. Louvando, Senhor, por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, Ele exaltado, Rei exaltado no céu, Rei exaltado no céu, Ele exaltado, Rei exaltado no céu, Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com
músicas como essa, canções que exaltam o nome do Senhor, que falam aos nossos corações o quanto nós devemos exaltar esse Deus, Ele que é santo, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Tu somente és Deus, Senhor. Essa canção é uma oração, Ele não foi criado mãos de homens, Ele fez tudo o que há e sem Ele nada existe. Louvemos ao Senhor. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus e a sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus. Aleluia. Pastor?
Queridos, nossa programação de culto hoje está um pouquinho diferente, mas glória a Deus por aquilo que estamos aqui fazendo. Nesse instante, nós vamos falar os versos 1, 2, 3 e 4 do Salmo 55. Nós vamos ter agora um momento de intercessão. Nós temos muitos irmãos, muitos queridos, que estão fazendo parte do nosso grupo de intercessão, com pedidos, com motivos também já de recuperação e agradecimento. Mas vamos ouvir primeiro o que a palavra de Deus diz, e em seguida nós vamos colocar no altar do Senhor a situação da nossa cidade, a situação do Estado, a situação do nosso país, a liderança política que temos, que Deus continue e possa realmente orientar nossas autoridades e também que abençoe este mundo como um todo nesta grande situação de pandemia que estamos vivendo. Salmo 55 diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Deus abençoe sua palavra até aqui. É um apelo do salmista, fazendo este salmo que é de Davi, fazendo através das palavras um clamor ao Senhor. E eu convido você agora, onde você estiver aí, a junto comigo nós intercedermos por esta grande calamidade que estamos vivendo, para que o Senhor possa ter misericórdia de nós e as providências que têm sido tomadas possam surtir efeito, bem como também nossos pedidos pessoais, nossas curas individuais, nossa vida pessoal. Vamos colocar tudo no altar do Senhor agora. Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, diz o salmista, mas o salmista, ao pensar sobre isso, ele diz o que nós também queremos dizer, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos, este mesmo Deus que acabamos de declarar que tu somente és Deus, que não há outro, não há condição de existirmos e sobrevivermos sem ti. Por isso, Senhor, agora em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor, e nós todos aqui e onde estivermos agora, entregamos ao Senhor todos os motivos de oração, de intercessão, os pedidos de cura, de libertação, de transformação, de restauração. Ó Deus, que nesse instante o Teu Santo Espírito esteja indo ao encontro, Senhor, de todos aqueles que estão necessitados, e que o Santo Espírito possa passar com o Teu poder e para a Tua glória sobre a vida de todos aqueles que estão necessitados e que estamos precisando de alguma resposta, de alguma intervenção Tua. Ó Deus, atende o nosso clamor. Nós estamos como salmista também, Senhor, muitas vezes até pensando que nós já estamos até desesperados, mas nós não desanimaremos, porque temos o Senhor como nosso Deus. Por isso, Senhor, ouve a nossa oração, atende o pedido que Te fazemos em nome de Jesus. Ó Deus, este é o nosso clamor agora, bem como também intercedemos e pedimos ao Senhor que aceite a gratidão de todos aqueles que já manifestaram a solução que o Senhor deu de cura, de libertação, de transformação, de restauração. Ó Deus, eu entrego também aquele casal, Senhor, lá em Vitória, no Espírito Santo, aquela esposa que me passou a mensagem hoje, Senhor, desesperada, porque o seu esposo, Senhor, está pensando em não continuar o casamento. O Senhor sabe quem é, e eu entrego aquela família em Tuas mãos. Não permita, Senhor, que o inimigo que está cirandando alcance êxito na vida deles.
Ó Deus, também eu entrego ao Senhor os demais pedidos que foram feitos daqui e de outros lugares, daqui e de outras cidades, e te peço misericórdia também sobre nós, sobre nossa cidade, nosso estado, nossa pátria e sobre este mundo. Ó Deus, continue nos abençoando e nos aceitando como adoradores e fale ao nosso coração, continue aceitando o nosso louvor também, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, do que saber que meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, confiarei em Ti, confiarei
Senhor, nós depositamos em Ti a nossa confiança. Nos ensina, Senhor, também a sermos mais dependentes, a entregarmos as nossas dores, lutas, preocupações nas Tuas mãos de verdade e a crermos que o Senhor vai fazer o melhor, segundo o Teu propósito, vontade, misericórdia e graça. Nos ajuda, Senhor, a nos fortalecermos em Ti, a buscarmos abrigo no Senhor, a descansarmos no Senhor, trabalhando, buscando, fazendo a Tua vontade. Que a cada dia mais nós tenhamos prazer em servir ao Senhor, louvar ao Senhor, Te bendizer e crendo em Ti, ó Deus, esperarmos a volta de Jesus. Sei com a palavra do pastor, ó Deus, que possa chegar aos nossos corações, que o Teu Espírito fale a nós, ó Deus, e que nós, ó Deus, aqui em casa, estejamos melhores depois desta palavra do que antes de tê-la ouvido. Se conosco, pedimos a Tua orientação e direção em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito. Queridos, quais as lutas que você tem enfrentado? Eu sei que com certeza não são poucas. E neste momento eu quero falar com você sobre Deus mudou o mal em bem. Sabe quem disse isso? A palavra do Senhor. Sabe onde está escrito? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 45, versos 16 a 18, nós vamos ler, e depois vamos ler no capítulo 46. Deus mudou o mal em bem. Isto foi no passado. Hoje podemos dizer que Deus muda o mal em bem. E para a nossa fé ser desenvolvida, nós podemos também acrescentar o futuro. Deus mudará o mal em bem. Comecei perguntando como anda a sua vida e suas necessidades em relação a isto. E eu não posso deixar de mencionar duas situações muito terríveis que nós estamos vivendo já há alguns dias aqui e hoje ainda mais com uma outra necessidade. Eu recebi uma comunicação de um jovem que veio para Foz do Iguaçu, um jovem ainda, ele veio com o carro dele para Foz do Iguaçu, trabalhar como motorista de Uber, de aplicativo, e esse jovem veio para cá depois de uma situação de um desespero total. Ele perdeu recentemente a esposa dele e a filha dele, e ele ficou sozinho. Então esse jovem veio para cá, e recentemente veio, os irmãos viram, veio um sobrinho meu aqui a Foz, ele pegou aquele aplicativo, o carro daquele jovem, eles começaram a conversar, e o nosso sobrinho sobrinho da Cristina, deu o nosso telefone, e eu então recebi a ligação desse jovem de forma desesperada. A primeira ligação dele, ele precisava resolver um problema financeiro, porque o carro dele, ele não pagou as parcelas do financiamento, e a gente que entende um pouco disso sabe que quando não se paga as parcelas, o credor, no caso o banco, ele envia uma correspondência dizendo que vai instaurar uma medida de busca e apreensão. E então aquele jovem me ligou desesperado, só que eu não tive como socorrê-lo financeiramente, e anteontem à noite ele me ligou desesperado que o carro dele tinha sido apreendido numa blitz, porque ao ser parado,
e consultado sobre o carro, tinha a busca e a apreensão. E aquele jovem ficou só com as coisas pessoais. Ele já estava aqui em Foz desesperado. A casa dele era o carro onde ele vivia e dormia, tomava banho num posto de gasolina ali na BR-277 e ia sobrevivendo, e agora ficou sem o carro também. Então ele me ligou ontem, me passou uma mensagem bem desesperado, e ele disse: pastor, tudo que eu quero é um prato de comida. E então, às 9h da noite, eu e Cristina saímos de casa e fomos encontrar aquele rapaz e levar o que ele precisava para ontem e para hoje. E eu não sei se sua vida está assim. Eu não sei se você que está me ouvindo está numa situação dessa. Mas eu quero começar a pensar com você exatamente sobre isso, que Deus, Ele é o único que é capaz de mudar o mal em bem. E nem sempre é rápido. Hoje eu estava em casa, recebi uma ligação, melhor, uma mensagem, e esta mensagem, ela dizia assim: pastor Dilson, boa tarde, sou fulana, esposa de ciclano. A esposa eu não conheço direito. O esposo foi minha ovelha, foi nossa ovelha, inclusive com uma história muito terrível de vida pessoal, conseguiu sobreviver a tudo isso, e agora que ele estava bem, se casou, tem filho, e ela se identifica como esposa dele, e ela me localizou aqui em Foz, nos localizou, e ela disse assim: queria muito pedir ao Senhor que nos ajudasse, fulano me pediu o divórcio, o Senhor conhece a ele há mais tempo que eu, sabe que ele é precioso nas mãos do Senhor. Pensa num bom guitarrista também, é aquele menino. Mas fulano se afastou muito do ofício dele, da presença de Deus. E ele está, pastor, deslumbrado, está fascinado com as coisas desta terra e está esquecendo das coisas do alto. Fulana, uma outra pessoa, me passou o contato do Senhor. E ela colocou: eu sei que ele gosta de você, por isso venho te pedir que nos ajude. Ore por nós, não só pela restauração do meu casamento, mas principalmente pela vida de fulano. Que o Espírito do Senhor reacenda no coração dele. Eu estou desesperada. Tenho orado muito para o Senhor guardar a minha família. Mas também eu, como mulher, estou cansada e fraca. Preciso da ajuda dos irmãos em oração, porque é muito difícil lutar pela família quando se está sozinha. E então, eu passei esse contato para a Cristina cuidar dela, e já peguei o contato dele, e quero trazer também esse motivo de oração, mas eu estou trazendo essa palavra porque Deus está me incomodando para você pensar sobre sua vida hoje, neste momento, que às vezes a gente tem dificuldades, e temos mesmo. As dificuldades que nós temos, elas são reais, mas nem sempre nós estamos entendendo a ação de Deus, e às vezes Deus se demora. Hoje à noite eu quero conversar com vocês sobre esse tema, Deus mudou o mal em bem, que é um texto bíblico. E então eu convido você agora a lermos juntos Gênesis 45, versos 16 a 18, e depois o capítulo 46, de 1 a 30. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 45, 16 a 18. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó,
e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba. Israel aqui é Jacó, tá? Jacó tinha o nome também de Israel. Então partiu, pois, Jacó, ou Israel, com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Jacó, ou Israel, em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel. E aí tem uma série de nomes que eu quero pular adiante, até o verso 26. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel, ou Jacó, a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Até aí. Deus abençoe sua palavra em nosso coração. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, e com você que talvez não conheça a história bíblica, eu quero compartilhar rapidamente de toda a história que envolve este momento na vida de Jacó e de José. Primeiro, José era o filho mais novo, até Benjamim nascer, de Jacó, e José era um menino. E vocês, eu consegui capturar algumas imagens e coloco aí para vocês. Jacó era um menino, José era um menino que ele trabalhava já para o seu pai, e ele costumava ter sonhos. Nessa imagem, você pode ver acima, perto da lua e do sol, algumas estrelas ali. Nesta imagem mostra que Jacó estava sonhando que ele estaria sendo elevado numa posição acima de toda a sua família. E José, que eu quero chamar nesse momento de Zezinho, Zezinho não era fácil. Zezinho sonhou, foi para casa e ele contou para o seu pai o sonho que ele tinha tido. E para melhorar ou piorar a situação dele, Zezinho foi e contou para os seus irmãos que ele, José, o mais novo, em tese, estaria sobre todos eles. E aquilo desagradou profundamente os irmãos de José. E os irmãos de José, então, fizeram uma reunião
E nesta reunião, eles decidiram que eles iriam acabar com a vida de José. José era um sonhador. Deus falava com José através de sonhos. José, neste momento, ainda não entendia como sonhos de Deus para ele. Mas José tinha os sonhos e José contava aqueles sonhos. Então, os irmãos de José se reuniram, ficaram muito enfurecidos e disseram: vamos acabar com esse sonhador. Tanto que quando José estava vindo, você pode ler no texto bíblico, eles dizem: lá vem o sonhador, ele vai governar sobre nós. E aí, a história bíblica diz que eles se reuniram e jogaram José, queriam matar José. Houve a intervenção de um dos irmãos, dizendo que eles não deveriam ter o sangue de José sobre eles, mas que jogassem num poço, e aí que ele morresse lá por conta própria. Jogaram José nesse poço, e não satisfeitos, eles foram para casa e levaram a roupa de José, a túnica, manchada com o sangue de um animal, e disseram a Jacó, o pai, que José tinha sido morto. E então imagine, e esta figura e esta pintura mostra bem, e esta também, o desespero de Jacó ao saber da morte do seu filho, não é? José. Jacó ficou muito desesperado. E então, a partir daquele momento, Jacó foi informado da morte de José e José estava morto para Jacó. Só que os irmãos dele resolveram pensar mais um pouco e viram uma caravana vindo de mercadores, e eles se juntaram com essa caravana, tiraram José do poço. A primeira gravura é a gravura deles resgatando José, e aqui já está José nesta outra gravura, sem camisa, e eles venderam José para esta caravana que ia para o Egito. José foi levado como escravo. Lá no Egito ele foi vendido como escravo, e a história bíblica nos diz que ele foi adquirido por um homem, um oficial do faraó chamado Potifar, e um homem bom, aquele Potifar, um ótimo administrador, inclusive. A Bíblia diz que Potifar colocou José em sua casa para trabalhar, e José progrediu, e determinada feita, a esposa de Potifar não se comportou direito, e além de não ter se comportado direito, ela ainda incriminou José de uma perseguição a ela que ele não tinha feito. E por isso, José foi preso, mandado para o cárcere, e ali no cárcere, José continuou a sua vida. Então, nesse momento, José continua sonhando, mas não apenas José sonha. O faraó teve então um sonho, e o faraó teve um sonho que ninguém conseguia explicar. E como José na prisão já tinha interpretado o sonho de duas pessoas, do padeiro e do copeiro, então quando um deles voltou para a presença de faraó, José disse: não se esqueça de mim. Lá quando o faraó teve o sonho, ninguém conseguia interpretar, e então foi dito ao faraó, que estava desesperado, sem ninguém conseguir interpretar o sonho dele, foi dito a faraó que poderia ter um intérprete na prisão. José foi trazido e, ao ser informado da necessidade da interpretação do sonho, José disse que as 7 espigas magras e as 7 vacas magras representavam 7 anos de grande tormenta, e as 7 espigas bonitas e as 7 vacas bem carnudas, não é, e bonitas, representavam 7 anos de fartura. E então José, naquele instante, teve um insight, né? E ele disse: é preciso nós nos prevenirmos, e é preciso nós nos precavermos nesses 7 anos, para os 7 anos seguintes. Faraó se agradou tanto disso que nomeou José como administrador disso tudo, e José chegou à capacidade e qualidade de ser o governador do Egito.
José foi tão famoso que ele teve, no seu tempo, o reconhecimento, não é, de seus feitos, historicamente. Ocorre que esta é a história de José. E agora eu quero voltar para o nosso tema. Contei isso tudo para a gente voltar para o nosso tema. Eu quero voltar para o nosso tema e quero compartilhar com você exatamente sobre o seguinte: Deus mudou o mal em bem. Deus mudou o mal em bem. Deus é bom, irmãos, e Deus faz bondades. Observe o que está lá no Salmo 33, versos 4 e 5. Salmo 33, verso 4 e verso 5. Observe o que a palavra de Deus diz: porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Irmãos, nós não fomos destruídos e não somos destruídos por causa desta grande e maravilhosa bondade do Senhor. Deus é bom e Deus faz bondades. E Deus mudou o mal em bem. Como é que Deus fez isso? E eu disse que o nosso tema, baseado nos escritos do pastor Ronaldo Alves Franco, o nosso tema é parte do versículo 20 do capítulo 50. Eu coloco aí para você ver, ó. Capítulo 50 de Gênesis, verso 20, diz assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Então Deus mudou o mal em bem. Eu quero que você pense nesse tema, porque pode ser que leve o tempo que levou para José, pode ser que leve mais tempo ainda na sua vida para acontecer o que Deus tem, o que Deus quer, mas Deus tem o controle da nossa vida e Deus tem o controle da nossa história. Quero então pensar com você isso, né? Deus mudou o mal em bem. Isto aconteceu e esta frase aconteceu. Eu preciso concluir a história para quem talvez não conheça a história bíblica, que depois de tudo que José passou, chegou a governador do Egito. O Egito passou 7 anos de muita fartura, ele construiu celeiros, armazenou comida, foi um tempo bom. Depois vieram 7 anos de escassez e houve fome na terra inteira, tanto que os irmãos de José tiveram que sair lá de Canaã e vir ao Egito comprar comida. E nisto entra a ação de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus a gente precisa deixar com Ele, para que Ele realize o que Ele quer, e quando Ele quer, e como Ele quer. Então vieram os seus irmãos, e aí houve um reencontro, que eu não vou entrar nos detalhes do reencontro, não é? Porque José conheceu os irmãos dele, antes dos irmãos reconhecerem ele como sendo o irmão que eles tinham feito mal. Mas depois então que José se revela aos seus irmãos, Faraó fica sabendo, e toda a corte do Egito fica sabendo da existência da família de José. E aí o que é que Faraó faz? Faraó pega os melhores carros que ele tinha, imagine se fosse hoje, né? Uma frota inteira de bons carros seriam levados até ao local onde a família de José estava, Jacó e os seus irmãos, para trazê-los confortavelmente para o Egito, para acomodá-los com dignidade. E Faraó foi tão bom, irmãos, que Faraó disse a José para ele escolher a porção de terra que ele queria que o povo da família dele ficasse. E José escolheu a terra de Gósen. Era uma terra boa, próspera, era uma terra fértil, e então ali Jacó veio, se instalou com sua família, e Deus mudou o mal em bem. Mas eu quero pensar com você que Deus mudou o mal em bem em todos os sentidos. Primeiro, Deus mudou o mal em bem
quando Deus mudou rejeição em acolhimento. Quem aqui, é até redundante, não é? Quem aqui no santuário ou em casa, e é redundante porque eu creio que todos nós já sentimos em algum momento o sentimento da rejeição. Em algum momento fomos rejeitados por alguma coisa. Então, a rejeição é um sentimento terrível. E Deus mudou a rejeição em acolhimento, e o capítulo 45, versos 16 a 18, eu não li, e quero que você preste atenção e leia, 45, 16 a 18. Aliás, foi o primeiro texto que eu li, perdão, fala que 20 anos antes, olha o tempo que passou, 20 anos antes, os irmãos de José, movidos por ciúme e por inveja, o rejeitaram a ponto de desejar a morte dele. Então, José foi rejeitado pelos seus irmãos, ao ponto que aqueles irmãos estavam querendo a morte dele. Mas Deus mudou o mal em bem. E agora o capítulo 45, de 16 a 18, nos mostra que toda a família de José é acolhida no Egito com dignidade e com privilégios. Eu não posso deixar de perguntar se eu e você faríamos o mesmo que José fez. Como seria o nosso comportamento? Ou melhor, como tem sido o nosso comportamento diante de situações como esta, quando somos rejeitados ou quando estamos sendo rejeitados, até mesmo por Deus muitas vezes, nos sentimos rejeitados, abandonados e, de repente, somos acolhidos com dignidade e com privilégios. Eu quero que pensemos sobre isso, porque o mesmo Deus que estava ali cuidando de José e que cuidou de José tão bem, não permitiu que ele ficasse naquela cova, levou ele como escravo até o Egito, mas não permitiu que ele fosse morto. Ele foi comprado e acusado injustamente na casa de Potifar, mas mesmo preso não permitiu a sua morte. Mesmo ali na prisão, Deus o elevou de novo à casa de Faraó e à presença do rei e a governador do Egito. Então, como você tem lidado com o sentimento de rejeição e como você é em relação ao acolhimento? Você tem essa característica de acolher, de ter a empatia, de sentir a dor, de sentir a necessidade do outro? Queridos, Deus, Ele mudou isso na história de José, e por isso José foi quem foi. Agora não é mais Zezinho, não. Agora já é José, o senhor governador, não é? Em segundo lugar, Deus mudou não apenas a rejeição em acolhimento, mas Deus mudou o desconforto em conforto. 20 anos antes, o que aconteceu? José foi levado como escravo para o Egito, num desconforto total e absoluto. Desconforto físico e desconforto emocional. Imaginem vocês, imaginemos nós o que era um adolescente. José devia ter exatamente a época da adolescência em sua vida, que agora era jogado num poço pelos seus próprios irmãos, depois vendido como escravo, e ele já saiu dali acorrentado, preso junto com outros, para uma terra que ele não conhecia, um povo que ele nunca tinha visto, e para uma situação que ele não fazia ideia do que iria acontecer. Então, o desconforto de José foi total, foi absoluto. O desconforto físico de alguém que vivia na casa do papai. Jacó era um homem rico, bem-sucedido, Jacó tinha terras, José na casa do pai tinha todas as benéfices, né?
e os benefícios da casa do pai, e agora José está sendo levado como escravo numa situação física e emocional, e ele devia estar imaginando por que meus irmãos fizeram isso, e possivelmente até ele soubesse, porque eu falei demais, contei os sonhos, mas eu tive os sonhos. Então ele estava numa luta também interior terrível. E toda vez que eu e você temos lutas interiores, nós temos crises emocionais, porque isso nos afeta, isso nos perturba, isso nos tira a paz. Então agora, irmãos, depois dele ser levado 20 anos antes, foi levado como escravo, num desconforto total e absoluto, físico e emocional. Mas Deus mudou o mal em bem. E observe a diferença. Eu sorri aqui porque eu imagino aquela cena. Os irmãos de José vindo nos carros de Faraó, com todo o conforto, nas carruagens de Faraó, em total segurança, pelo mesmo caminho que José tinha caminhado. Porque, irmãos, Deus é o único que é capaz de mudar o desconforto da nossa vida em conforto, nem que leve 20 anos, ou até mais. Temos relatos bíblicos de pessoas que estavam enfermas, necessitadas, por mais tempo do que isso. Aquele paralítico lá do tanque de Beceba, salvo engano, a Bíblia fala que ele estava ali há 39 ou 40 anos. Então tem situações que a gente imagina, mas o socorro do Senhor vem, e vem na hora que Ele quer. Então Deus muda o nosso desconforto em conforto. O que nós precisamos fazer? Agir como José. Em terceiro lugar, Deus mudou também. Primeiro, Deus mudou rejeição em acolhimento. Depois, Deus mudou desconforto em conforto. Está lá no capítulo 45, versos 19 a 23. E agora Deus muda conflito em paz. Capítulo 45, verso 24 ao capítulo 46, verso 4. Capítulo 45, 24 diz assim: e despediu a seus irmãos ao partir. Eu vou ler já esse texto, que faz parte do primeiro ponto desse terceiro item. Então Deus muda agora conflito em paz. 20 anos antes, José se viu no meio de um terrível conflito entre seus irmãos. E, irmãos, a situação era grave. Não era qualquer briguinha de casa que a gente tem, de um xingar o outro às vezes, faltar com respeito. A situação ali era de morte mesmo. Era de ira profunda. E a lei não era como dos nossos dias. E então eles, os irmãos de José, nem temiam a questão da lei. Então, 20 anos antes, José se veio nesse meio de um terrível conflito entre os seus irmãos, mas Deus mudou o mal em bem, e agora faz de José o motivo da paz. Como? Paz entre seus irmãos. Por isso que eu não li logo o versículo para colocar para vocês. José é motivo da paz entre os irmãos dele. Olha o que José fala. Os irmãos se despediram e na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho. Com certeza, irmãos, toda a infância e adolescência de José estava na mente dele, mas já não estava machucando o seu coração. Então ele conhecia os seus irmãos, ele sabia que era possível que na ida para casa eles pudessem tirar a vida uns dos outros.
E então, José é o promotor da paz agora entre os irmãos que o tiraram do lar e da companhia e do período de maior necessidade que ele tinha do seu próprio pai. Então, José, Deus mudou o conflito em paz e a paz entre os irmãos. Paz também ao coração do pai. Olhe como José teve a capacidade, com a sua atitude e sua vida, de trazer paz ao coração do pai dele. O texto que está aí para você ler é Gênesis capítulo 46, versos 25 a 28, que dizem assim as palavras sagradas: Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Eu também gosto de pensar como foi essa cena, né? Imagine aqueles irmãos que fizeram tanto mal, eles tiveram que confessar, eles tiveram que se penitenciar, mas eles chegam lá para Jacó e dizem assim: pai, José está vivo, nós fizemos um mal, Deus transformou o mal em bem, e agora José que está comandando tudo, todo o Egito. O Egito, nesse instante, representava a maior potência mundial. E então, Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, quando viu as carretas, aqui eram as carretas, os carros que Faraó tinha mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega. Ele disse: eu não quero mais ouvir nada. Já chega. O meu filho José ainda está vivo. Eu quero vê-lo antes de eu morrer. Então, o que é que esta presença de José e esta atitude de José fez no coração de Jacó? Trouxe paz. Irmãos, nós precisamos ser promotores da paz. Paz entre os irmãos, paz para os nossos pais, paz. Agora é interessante que a terceira coisa que acontece é que essa atitude de José traz também paz com Deus. O texto sagrado diz nos versos 46, de 1 a 4, capítulo 46, de 1 a 4, diz: naquela noite falou com ele numa visão e o chamou assim. Deus falando com Jacó: Jacó, Jacó, eu estou aqui, respondeu ele. Disse Deus: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra, e quando você morrer, José estará ao seu lado. Eu comparo isso aqui, irmãos, com a cruz de Jesus. Ao morrer na cruz por nós, Jesus se tornou o único motivo de estarmos em paz com Deus, justificados pela fé. Romanos 5:1 diz isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, olhe o que uma atitude como esta atitude e vida de José pôde fazer. Então, relembrando, Deus mudou rejeição em acolhimento, Deus mudou desconforto em conforto, Deus mudou conflito em paz e trouxe paz entre irmãos ao coração do Pai e com Ele mesmo. E finalmente, Deus mudou, irmãos, solidão em companhia. Deus mudou solidão em companhia.
A mesma frase eu vou começar dizendo para ficar na nossa mente. 20 anos antes, José viajou sozinho até o Egito, traído pelos seus irmãos, completamente desamparado. Mas Deus mudou o mal em bem. E agora, irmãos, toda a sua família viaja em uma única caravana cheia de esperança e de alegria. Olhe que diferença. Deus é o único que pode mudar a nossa solidão e transformá-la em companhias e companhia ainda cheios de esperança e de alegria. Olhe que o texto sagrado nos diz: Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Vocês se lembram da história bíblica? Deus chamou Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e disse que ele teria que ir para a terra que ele mostraria. A terra era Canaã. Abraão teve Isaque, que teve Jacó, e Abraão foi, e a sua família estava agora em Canaã, toda a sua descendência estava em Canaã. De Abraão e Sara, agora eles eram 66 pessoas em Canaã, mais José, os filhos dele e o próprio Jacó dava 70 pessoas. Então, Jacó e os seus saíram de Canaã e foram para o Egito. E olha o que aconteceu, os versos 26 e 27. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito, e assim foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Os versos 28 a 30 dizem: Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gósen, na terra, melhor terra do Egito, perto do Nilo, perto da cidade onde o faraó estava, perto das pirâmides ali, é a terra de Gósen, uma terra maravilhosa. José escolheu. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro. Então, chegou a notícia, a família de José está chegando a Gósen. Então, quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gósen, a fim de se encontrar com seu pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Que cena, hein, irmãos, isso deve ter sido, não é? Quando a gente recebe um filho que está viajando há muito tempo, uma pessoa querida nossa que chega, já é emocionante. Imagine 20 anos depois, e de uma pessoa que você pensava que estava morta. Então, Jacó disse: já posso morrer, agora que vi você e sei que você está vivo, ou sei que está vivo. Qual é a nossa conclusão de tudo isso hoje à noite? Em todos os sentidos, irmãos, Deus mudou na vida de José o mal em bem. E tem sido sempre assim. Não importa quanto tempo tenha se passado, Deus sempre muda o mal em bem. Eu sou testemunha viva disso na minha vida. E eu espero que você que está ouvindo, presenciando, participando desse culto, também faça e tenha suas experiências com Deus. Só tem uma coisa que José nos ensina, que a gente é bem diferente dele nisso. José nunca foi impaciente. José, ele nunca quis chegar a governador antes de ser preso, antes de ser escravo, antes de estar numa cova de cisterna lá no meio do deserto. Em todos os sentidos, Deus mudou o mal em bem, e tem sido sempre assim. Não importa quanto tempo tenha se passado, Deus sempre muda o mal em bem. Deus sempre muda. E o que é o resultado? Deus sempre muda rejeição em acolhimento, desconforto em conforto, conflito em paz, solidão em companhia. E é o que Romanos 12, Paulo escreve para a gente e diz: portanto,
meus amados ou meus irmãos, sejamos alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Se nós somos alegres na esperança, nós veremos a nossa esperança ser cumprida. Se nós somos fortes na tribulação, nós resistiremos. E se nós somos perseverantes na oração, nós alcançaremos a bênção. Mas o que eu quero pensar com você é sobre isso. Deus, Ele é o único capaz de mudar o mal em bem em nossa vida. Mas nós precisamos ter a disposição, as qualidades e principalmente, o que mais me chama a atenção em José, irmãos, era a sua paciência. José não era apressado. Me chama a atenção em Daniel a sua fé, a sua convicção, não é? José tinha fé, tinha convicção, mas José tinha o que Paulo nos ensina, não é? A ter a paciência que produz a esperança, não é? É aquilo que é capaz de nos fazer esperar em Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, em todas as coisas de nossa vida. Que Deus nos abençoe nesta noite, nos dê uma semana produtiva, que a situação de saúde possa estar sendo, através das medidas que estão sendo tomadas, melhorada essa situação, e que nós também nos cuidemos, nos preservemos, dentro de toda a condição que Deus nos der, vamos zelar por nossa saúde e orar uns pelos outros. Quero então orar encerrando o culto desta noite e agradecer a Deus esse privilégio de termos estado aqui na sua casa. Senhor, muito obrigado, que a Tua palavra, Senhor, ela é tão maravilhosa. Mesmo textos e histórias que já conhecemos, sempre nos falam novamente, sempre nos ensinam, sempre nos despertam, sempre nos abençoam. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor deu ao pastor Ronaldo Franco e que eu pude compartilhar com a Tua igreja. Muito obrigado também, Senhor, porque nós temos agora a ideia clara de que, mais do que nunca, no momento que estamos vivendo, o Senhor é o único capaz de transformar em nossa vida, em nosso corpo físico, em nossa mente e coração, transformar o mal em bem. Que sejamos como José, esperançosos, pacientes e também, Senhor, fiéis ao Senhor em tudo. Nos abençoe e nos leve em paz, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos encerrados, meus amados.